Fala galera, paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios aqui desse podcast oficial da Quadrangular. E hoje comigo aqui, meu grande amigo e diretor Matheus. Fala, Matheus. Paz seja convosco, galera. É um prazer estar desse lado das câmeras, né? Não são poucas as vezes que eu venho para esse lado, mas hoje o assunto é um assunto que tá dentro da minha essência, né? Você entende um pouquinho, então vai poder ajudar bastante a gente aqui. Se Deus quiser. Mano, mas vamos lá. A galera que ainda não é inscrita, o que tem que fazer no nosso canal? Já deveria estar, né? Mas vamos ensinar. Tem um botão aí no YouTube, inscrever-se, né? Então, nós já estamos com 196 mil inscritos. Uau. Quem sabe atingir a marca dos 200 mil aí, né? Nesse episódio. Pô, sensacional, agora, né? Bora então, galera. Bora seguir também as nossas redes sociais. É isso aí. No Instagram e no TikTok. E galera, esse episódio de hoje você pode já nesse exato momento compartilhar com geral no WhatsApp, para dar aquela fortalecida, até pra gente tentar bater esse número de 200 mil. E hoje a galera da mídia tem que estar em peso, né? Tem que estar em peso, porque ontem nós iniciamos a nossa Creative Week. Nossa, foi top o primeiro dia já, hein? Sensacional, o primeiro dia foi lindo demais. E hoje nós estamos aqui num podcast para falar sobre criatividade na igreja. E hoje à noite nós teremos mais uma live de criatividade da Creative Week, né, Matheus? É realmente uma semana de criatividade, exatamente. Né? Galera, eu tenho certeza que no primeiro dia de ontem você aproveitou demais. Mas se você não estava sabendo, se você perdeu alguma coisa, hoje tem mais. E nós vamos até sexta-feira com lives específicas para a área de comunicação das igrejas, né, Matheus? É isso aí, é às 22 horas. Se você perdeu, dá para assistir o que rolou ontem, então corre, assiste aí o que rolou ontem. E hoje às 22 horas e ao longo da semana aí, né? E para mostrar que a gente gosta de participar vocês em todas as nossas ações aqui, eu queria chamar você, fala pra gente aí de onde você tá falando, de qual estado, de qual igreja, qual região, compartilha com a gente. E também temas, né, Matheus? Isso, e até a galera que tem, às vezes, o nome da equipe da mídia, né? É verdade. A galera tem um nome, geralmente, então coloque aí, grito de guerra? Então coloque aí também o nome da sua equipe de mídia e compartilha com essa galera aí. Fala aí que... E manda pra gente sugestão de temas, né, Matheus? Olha, aí. A gente tem recebido algumas sugestões de temas aqui para o podcast. Aquilo que você acha que seria interessante que nós abordássemos aqui, independente de ser na área de comunicação ou não, qualquer área que você acha interessante, fala com a gente lá. Nós temos uma equipe que está fazendo análise de todos os temas que estão sendo enviados para a gente aqui. Né? E convidados, exatamente, Matheus. E convidados, fala, poxa, seria legal se a gente falar sobre isso com um fulano de tal. Manda pra gente, a gente vai estudar e vai ver se a gente consegue encaixar aí na logística aqui dos nossos episódios. Beleza? Agora vamos... E assim, para você mandar essa mensagem é só acessar o @Paz Seja Convosco Podcast e mandar um direct pra gente. Exatamente. E dar aquela fortalecida nos cortes que são feitos aqui pós os episódios, né? Sempre tem lá os melhores momentos no TikTok e no Instagram e dá aquela fortalecida lá, né, galera? É isso aí, top demais. Vamos pro tema então, né, Matheus? Bora. Vamos pro dia de hoje, já que nós estamos falando da área de criatividade. Hoje é criatividade na igreja. E quem são os nossos amigos e convidados de hoje, Matheus? Um convidado se chama Alexandre, mas não é esse Alexandre, Exatamente. É outro Alexandre. Paz seja convosco, Alexandre Samuel. Paz seja convosco, pessoal. Pastor, mundo... né? Desculpa. Pastor Alexandre Samuel. Pastor Alexandre Samuel. É um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigado, Matheus. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Eu espero somar muito com o tema de hoje, que eu estou muito animado. Isso aí. E ao lado dele, acho que já deve ter aparecido, nós temos o Christian, que ele se inscreveu na ação que nós fizemos. Exatamente. Né? A ação do Paz Seja Convosco junto com o Creative, ele foi o selecionado e ele tem várias histórias muito legais aí a respeito de criatividade. Paz Seja Convosco, Christian. Paz seja convosco, abraço para todos vocês, obrigado pelo convite, tá? E espero que hoje seja um dia maravilhoso aí pra gente despertar mais criatividade também. Amém. Nos ajudar. O Christian, ele é prova de que a gente de fato participa vocês.
Ele mandou lá, assim como várias outras pessoas fizeram. Nós precisávamos selecionar um para esse, né? Mas o que nós falamos que vamos fazer, nós vamos tentar fazer mais vezes, assim como o de hoje. Assim nós podemos convidar você ou mais pessoas para estarem conosco. E assim, né? Alguns que mandaram a ficha estão participando do Creative Week. Exatamente. Então, é bem legal que a gente conhece as pessoas que estão à nossa volta, né? E que estão ali participando, e a gente consegue agregar, né, para toda a igreja. Inclusive o pastor Alexandre, inclusive o Ale, vou chamar de Ale, tá bom, mano? Pode chamar de Ale. Inclusive ele já esteve conosco em alguns eventos, né? E estará conosco também na Convenção Nacional. Sim, então assim, vamos para cima. Beleza? Ele ajudou a gente lá no GFQ. GFQ, verdade. Lá em Congresso, Brasília. Sim, foi sensacional. Foi top, né, mano? A minha esposa não vai gostar de falar top. Ela tá assistindo. Bom, vamos pro tema. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo extremamente importante para as igrejas, ainda mais nos dias de hoje. Pós-pandemia, nós estávamos inclusive conversando que a pandemia foi um grande marco, né, Cris? Você estava falando para a gente que toda a área de criatividade e comunicação para as igrejas houve, de fato, uma expansão. Eu considero que até agressiva, porque era necessário, porque até então as igrejas estavam engatinhando nessa questão e do nada a pandemia veio, todo mundo foi obrigado a partir para essa área, né, Matheus? Não tinha outro caminho, não tinha, né? outra alternativa. A gente tinha o rádio, mas assim, TVs, né, que é um investimento muito mais caro, né? Então a internet trouxe essa democratização, né? E também é onde está a grande massa aí, né, de pessoas que estão conectadas, né? Exatamente. E a comunicação, quando se fala em si, ela comunica algo. E como nós estávamos falando aqui nos bastidores, nós temos uma responsabilidade de comunicar algo extremamente importante, que é sobre o reino, que é sobre o evangelho de Cristo. Então, a nossa responsabilidade em comunicar, em trabalhar essa questão de comunicação na igreja, eu considero como sendo uma responsabilidade maior do que comunicar qualquer outra coisa em área de vídeo, TV, enfim, né? No mundo secular, no caso, né? Mas vamos para cima aí, fala para eles a primeira pergunta de hoje, Matheus. Eu queria soltar já uma polêmica, Alexandre. Eles não estavam preparados. Não estavam. Essa não estava no roteiro, hein? Vocês acreditam que a presença de uma igreja no digital, ela é luxo, necessidade, ou o que vocês pensam em relação a isso? Uma igreja tem que estar hoje no digital? Cara, eu acho que não é nem luxo, nem necessidade, porque a igreja, ela não deve ser movida por necessidade, ela é movida por propósito. Então, ela tá no digital é essencial. Então, a igreja ela tem que estar bem posicionada no Instagram, no YouTube e até mesmo no WhatsApp. Depois eu vou estar falando sobre isso, que é a maior rede social do Brasil que a gente utiliza. E a gente está bem posicionado, não é questão de luxo hoje. Um dia já foi equipamentos muito caros, igual nós conversamos um pouco antes. Pastores que tinham vontade de crescer, mas não tinham pessoas bem intencionadas, que traziam o conteúdo ou o material que eles precisavam. Mas hoje é essencial o pastor estar dentro e a igreja estar dentro no digital. Porque, igual o Alexandre falou, nós estamos aqui para comunicar a mensagem do reino, a mensagem do evangelho. E a questão midiática do Instagram, redes sociais, é só um modo da gente pregar o evangelho. Da mesma forma que um dia foi muito forte o panfleto, outro rádios, TV, hoje é a era da digital. A gente está posicionado no YouTube, no Instagram, WhatsApp, TikTok, como a Igreja Quadrangular já tem feito. Sim, e nessa visão, acredito também que se complementa com a questão da identidade, principalmente essa. Porque se nós formos ver, muito do que se fala quando se faz, vamos migrar algo para se fazer para a internet, você acaba entendendo que a internet é uma terra onde se tem vários conteúdos de diversos tipos, com várias propostas, principalmente, né, de conteúdos que são gerados. Para que são feitos ali, né? Como é feito um conteúdo para a internet? Quando se fala, imagina só, manter a identidade da igreja e criar conteúdos, gerar conteúdos, claro, pensando em engajar novas pessoas, pensando em também já manter a audiência que já existe da própria igreja. Então, acredito que nessa parte, principalmente, ele foi muito necessário, com aquela ideia do marco, né? Porque acredito que quem streamava ou já fazia transmissões antes mesmo da pandemia, acredito que tinha uma proposta, acredito eu, que seria mais local, falar assim, isso aqui é pro meu público, para uma senhora de idade que não consegue vir
Então é uma transmissão com 10 pessoas, 20 pessoas. E acredito que mesmo hoje, pós-pandemia, igrejas investirem grande parte da sua verba para colocar equipamentos bacanas, para streamar com qualidade, hoje mesmo assim ainda você vê que não é só com essa visão que se faz hoje uma transmissão de uma live, né? Talvez tem igrejas que já colocam pré-live, pós-live, durante os avisos, tudo coloca na mesma transmissão, então visando não só, acredito que a palavra-chave seria uma identidade mesmo, de pensar que o que não pode acontecer é isso, não perder a identidade na hora de transmitir. É isso aí. E a questão do posicionamento, a identidade que o Christian está falando, é até essa questão, né? Ser uma igreja relevante no digital não é simplesmente só transmitir um culto ou postar um banner, né? O que você pensa sobre isso, Alexandre? Como a igreja pode estar presente na rede social sem ser somente um culto online, um post de uma divulgação de culto? Eu vou complementar a sua, então. Como ser, além de tudo, ser relevante nas suas ações de comunicação, como ser relevante nas suas publicações ou nas lives e tudo mais. Eu acredito que quando a gente fala em pregar o evangelho, a gente está falando sobre espaços. Da mesma forma que a Bíblia fala que quando um demônio é expulso, ele vagueia por campos áridos e depois ele tenta voltar, encontrando a casa arrumada, ele chama mais 7 e volta. E a mensagem do evangelho é o posicionamento da igreja dentro do digital. A gente vê que antes da pandemia o posicionamento da igreja, de forma majoritária, era a questão de clipes musicais, clipes de show, igual a Gabriela Rocha foi por muito tempo, se eu não me engano ainda é o clipe evangélico mais assistido na língua portuguesa. E a gente viu esse desenvolvimento de outros conteúdos. Igual, influências cristãos crescendo, pessoas como igreja crescendo, se posicionando, que é cobrir espaços. Da mesma forma que a gente vê hoje muito melhor a igreja se posicionando na área da política, na área da economia, na área das mídias, porque não existe vácuo, não existe espaço vazio. E se a igreja ela se cala, se ela não se posiciona, e até mesmo ser relevante, e a questão da relevância é sempre a gente conseguir cobrir uma necessidade. Quanto mais necessidade a gente consegue suprir ou atender, mais relevante a gente é. E a igreja, ela tem a maior necessidade, ela sopre a maior necessidade que todas, que é a pregação do evangelho. E principalmente, como ativar isso em todas as áreas. Porque a gente vê sobre a mensagem do evangelho, a salvação ela é de graça, mas a plenitude de Deus vai nos custar tudo. Então a pessoa ela tem o acesso à salvação, mas às vezes, cara, a igreja se posicionar como orientar ela, como se posicionar dentro do mercado de trabalho, como casais se posicionarem como pais, como esposo, como esposa. A igreja ela tem que se comunicar, ela tem que se tornar relevante dessa maneira, comunicando, porque se a igreja, Cristo não ensinar, alguém vai estar ensinando. Se a igreja não ensinar para as crianças como que é ter um relacionamento com Deus desde pequeno, o mundo vai ensinar outro tipo de relacionamento. Se a igreja não ensinar como ter um casamento diante de Deus, como viver um casamento a longo prazo, que hoje a igreja busca, isso é a mensagem que a gente busca e viver, o mundo vai ensinar outras coisas. Então, ser relevante é ensinar aquilo que o povo precisa. Sabe? No meio de um discurso onde a gente vê pessoas desvalorizando o casamento, desvalorizando a educação, desvalorizando princípios, a igreja ela vem, como sempre, como uma pedra angular, como Cristo é, dentro da sociedade. E eu até sinto que, na mudança da sociedade, que as futuras gerações irão buscar isso, coisas certas. Essa geração busca tudo fluido, mas as próximas vão procurar coisas certas. Eu quero o que é correto. Eu quero que é algo certo. Casamento é isso, casamento. Família é isso, é família. Fé é isso é fé. Viver uma vida com Cristo é isso que eu quero viver. Porque sempre um oposto de uma geração ela sempre vai para um lado, a geração seguinte vai para o outro. A gente vê isso nos boomers. Família, crescer, patrimônio, depois veio o quê? Anos 70. Amor, não faça guerra, pregam amor, porque elas foram para outros extremos. Paz, e uma paz falsa, uma paz terrena, e a gente vê hoje uma geração que busca muito fluido, eu sinto, eu acho. A próxima geração irá buscar coisas certas, coisas rocha. O que de fato é a verdade. O que realmente de fato é. E o que veio dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida é Jesus. A igreja se torna relevante desse jeito. E, Christian, partindo desse ponto...
a gente entende que a mídia digital não é só uma panfletagem digital, né? É você postar ali conteúdos relevantes que a igreja tem que postar, né? Exatamente. Você pensa que talvez hoje não mais uma rede social da igreja se comunica apenas, domingo, todo mundo sabe que vai ter culto, mas não significa que todo dia se posta, domingo, tal hora, você vai lá, tchau. Não, você pode ver que a rede social hoje pode ser utilizada para momentos como esse, hoje em dia com o entendimento do público, alvo mesmo, quando você entende e fala assim, tem 300 espectadores presentes na igreja. Quantos talvez estão ali desfocados, ou foi a hora de tomar água, a hora que, não percebeu, estar ali para momentos de cortes, para momentos de registrar, para que a pessoa assista uma segunda vez em casa, ou indo ao seu trabalho. Então, a gente pode dizer assim que a geração que nós vamos subir, vamos ser arrebatados, a outra geração que ficar, com toda certeza, vai ter um vasto conteúdo para que se assista, porque já está documentado. Então, a igreja hoje, o que é gerado, o que é construído, não é só para esse propósito de ser um post lambe-lambe, né, galera? Vai com um paredão e aí bota um por cima do outro. Acabou a campanha, cola outro por cima. E não é mais. Agora está nessa visão de que ele precisa comunicar exatamente missões, valores e tudo que a igreja realmente precisa trazer para o seu público. E o Alexandre, e você falou na primeira vez sobre marca, o Alexandre falou sobre posicionamento, e aí eu me lembrei, dá um spoilerzinho de hoje à noite ou não pode? Pode. Hoje à noite, no nosso Creative Week, nós falaremos sobre branding e posicionamento de marca. Então é extremamente importante você participar de hoje, porque nós falaremos muito sobre a marca, sobre a nossa marca, sobre branding. Vai ser bem bacana, sensacional, para não falar top. Amém. E a gente está falando bastante sobre essa questão de posicionamento, que a igreja tem que ser... levar um conteúdo, né? E de forma prática, como uma igreja pode se posicionar hoje na internet, nas mídias sociais? Algumas ferramentas que vocês estrategicamente podem... Sim. Cara, igual, acredito às vezes vamos partir do nada, o pastor está começando aqui. Uma das maneiras eficazes que a gente pode estar um pastor posicionando dentro do digital é já ele pensando a estratégia mesmo de WhatsApp de uma forma estratégica. Porque, igual, nós utilizamos na nossa igreja a questão da comunidade. Todos os grupos missionários da nossa igreja estão dentro dessa comunidade da nossa igreja. Membresia também. Então, o que acontece? A gente cria um contato direto, um canal de comunicação direto com ele, independente. Por quê? A gente pega, independente se o cara tem 12 anos ou ele tem 60, todo mundo tem um WhatsApp. Às vezes, o nível de conscientização da pessoa entre até 25 é muito boa no Instagram, mas do Senhor não vai ser. E como igreja, o Zap Zap. É o Zap Zap. E a gente tem que comunicar para todos. Então, eu não tenho uma estrutura para fazer uma live, eu não tenho uma estrutura ainda para fazer um podcast. Se o pastor estruturar esse nível de comunicação direta, sabe? Porque, igual, 90% dos problemas que acontecem na igreja, em empresas, são problemas de comunicação. Eu disse uma coisa, a pessoa entendeu outra. Então, quando a gente acerta essa parte de comunicação pelo WhatsApp direto, cria uma comunidade, cria os grupos ali, a pessoa ela chega, você já coloca ela dentro desses grupos, se é jovem, homens, mulheres, e vocês trabalham dentro disso. Por quê? Igual, o irmão às vezes não vai tá ali conseguindo fazer uma live, mas ele consegue estar ali um aviso, mandando um recado, o pastor consegue mandar um áudio, tanto o pastor de 60 anos que a gente tem, 70 anos, como pastores mais jovens. Lógico que os mais jovens eles têm mais familiaridade disso, mas já facilita isso independente da idade do pastor. Às vezes trazer um devocional igual o pastor Toninho, que traz o devocional às manhãs, e ele consegue ter uma estrutura para fazer isso. Às vezes o pastor dentro da sua cidade, e o legal do digital é isso, que ele potencializa às vezes uma pessoa. Vou dar um exemplo da Cidade do Óleo, onde eu cresci, e lá na cidadezinha de 5 mil habitantes, se ele tiver internet, a mensagem que Deus deu para ele pode chegar em lugares realmente que ele nunca imaginou. Então, às vezes, por um áudio de WhatsApp, às vezes um vídeo que ele faz ali, que ele joga dentro do grupo do WhatsApp, às vezes posta de uma forma dentro do Instagram, e a mensagem chega ao alcance para outras pessoas que ele não imaginou. E eu imagino, dentro de todas as realidades da igreja que a gente pode imaginar, dentro de estruturas, com igrejas estruturadas, igrejas que ainda não têm estrutura, sempre tem um jeito, igual o WhatsApp bem estruturado, o pastor pensar nessa maneira, trazer um canal de comunicação direto, jogar os links do Instagram, às vezes, por dentro do WhatsApp,
ensinar a igreja durante os cultos, não esquece de nos seguir, que lá vai ser os avisos. Se você não está no grupo, na lista de transmissão da nossa igreja, entre em contato, coloque umas pessoas corretas, igual algo que a gente faz dentro da nossa igreja. Todo final de culto a gente tem uns panfletos, onde a gente observa os visitantes, nós entregamos, onde tem o número, o telefone da pessoa, e se a pessoa era recém-convertida, se ela é de outra igreja, se ela está procurando uma igreja, ou se ela ou não está perdida na vida aí. E no final a gente pega esses panfletos e entramos em contato durante a semana. Porque a gente faz esse cuidado pós, a gente conversa com eles, se é jovem, os jovens mesmo entram em contato com eles, pega o WhatsApp, coloca no grupo de jovens, a gente vai fazendo essa interação, entende? Posso fazer uma outra pergunta? Você quer complementar o que ele está falando? Sim, acredito que até a questão hoje em dia, até aplicativos, né? Hoje em dia organizam tudo isso, membresia, disparo de segmentação, de se é membro de algum departamento ou se é uma pessoa... que a gente, vamos usar o termo frequentador de igreja, o cara que chega aqui. Então a gente vai estudando exatamente essa viabilidade pela questão imediatista, né, que hoje em dia os jovens têm, né, de esse Reels não pode ter mais de 20 segundos, senão eu vou com certeza pular ele, vai ficar faltando. Do mesmo jeito que pode ter certeza que talvez uma pessoa com mais idade conseguiria ouvir um devocional de 15 minutos de um áudio de WhatsApp, sabe? Então, visando essa possibilidade de ver os públicos, e principalmente você do criativo, né, que faz o conteúdo, é muito interessante você entender o público. Eu vou seguir só uma linha de jovial aqui, aí infelizmente a gente perde vários tipos de públicos. E partindo desse ponto, acho que até um pouco o que o Alexandre quer falar, desculpa, mas às vezes a gente fica tão pressionado, vamos dizer assim, de criar um conteúdo que viraliza, né? E às vezes a gente faz pequenas ações, como muitas vezes a gente usa lá na nossa congregação na cidade, os próprios membros compartilharem os conteúdos da igreja no status do WhatsApp ou no status do Instagram, né, no Stories. E muitas pessoas visitam a igreja porque vê no perfil mais do membro do que da igreja. Porque às vezes isso vai ter mais aceitação, né? Então, mais do que viralizar um post no perfil da igreja, às vezes essas pequenas ações atingem mais. Porque o membro ele é a continuidade daquilo que é iniciado dentro do perfil da igreja, né? A intenção é que seja compartilhado. Isso de fato é uma estratégia muito importante, até pelo WhatsApp, né? Os membros da igreja acabam divulgando. O WhatsApp, acho que geral tem WhatsApp. Até uma estratégia boa, às vezes se o pastor da igreja lá tem uma equipe de fotografia, ele tira fotos dos membros, ele dá aquela pré-editada com banco de edições e disponibiliza essas fotos para os membros. Para quê? Para os membros postarem. Sim. Porque uma das estratégias de crescimento no digital, a gente chama de rotation pull. O que acontece? Eu posto um conteúdo sobre a igreja. As pessoas não conhecem, às vezes, a igreja, mas me conhecem. Eu falo, pô, que legal essa foto, que legal esse conteúdo. Deixa eu ver como que é. Então, um público meu, ele passa a ser um público da igreja, e isso chama transferência de público. E uma boa estratégia é, irmãos, postem nas suas redes sociais e marca a igreja. E a igreja reposta, a igreja comunica. E eles vendo, olha que legal, deixa eu ver aqui. E é um acesso para eles alcançarem no meio do digital a igreja. Você é o influencer, viu? Influenciador. Exatamente. Agora deixa eu falar então sobre uma outra polêmica. Não era bem aquilo que eu ia falar. Eu vou criar uma polêmicazinha aqui, de leve. Vou fazer uma pergunta assim, de o que é mais importante? Comunicar algo ou excelência naquilo que está sendo transmitido? Tipo assim, você ter uma estrutura, uma ótima estrutura é melhor do que ter uma boa palavra? Ou o que vocês consideram como sendo mais importante nos dois? Palavra pastoral? Palavra. Não, a palavra é tudo. Essa igreja. Porque em questão de excelência, a excelência é diferente de perfeccionismo. Excelência é o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. Então, seja um Canva, seja um Photoshop, seja um Adobe Premiere, ou seja um CapCut. Se a pessoa ela faz com excelência, vai ser o melhor. E sempre 1%. Cara, eu fiz essa edição, não ficou legal. Na próxima edição, vou procurar melhorar. Mas o fundamental é a mensagem, porque não adianta a gente falar e trazer algo vazio. Não adianta a gente querer comunicar num contexto de igreja e no final está sendo mais coach do que pastor. Está pregando mais vida de coach do que vida na Bíblia. É o pastor do corte, né? É o pastor do corte. É o pastor que faz a pregação em cima do corte. Então, não vai para frente. Ele quer lacrar, né? Quer lacrar. Mas aí eu tenho um contraponto, Alexandre. Fala. Nós estamos numa geração
que já o 4K já não satisfaz mais, né? A gente quer ver alta imersivo, nitidez, é o óculos, né? Realidade virtual. São várias coisas. E até que ponto, se a gente não tentar buscar essa excelência, o conteúdo vai conseguir se manter sozinho. Eu acho que não foi isso que você quis passar, que o conteúdo não caminha sozinho, né? Sim. Mas eu acho que se a gente não buscar esse equilíbrio, né, de ter um excelente conteúdo, mas com a capa do livro não for bonita, eu não sei se a gente alcança essa geração. Não, sim, é igual. Isso eu estou pensando no contexto de igreja geral, sim, sabe? E a excelência é melhorando. E o principal forma da gente melhorar, é uma coisa, até uma dica para quem está assistindo, é referência. Cara, você precisa ter um banco de referência. Referência de igrejas americanas, brasileiras, da nossa igreja quadrangular, até mesmo de outras denominações. E até, vou falar até mais, às vezes até referências do mundo, porque em Cristo ele pega as coisas mundanas e transforma para a graça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E um banco de referências. Porque às vezes você acha que está fazendo, cara, bagacei, é muito bonita essa arte minha. Porque você está sem referências. Isso. Aí você olha as referências e fala, nossa. É isso que o próprio nosso maior líder fala, né? Não inventa a roda, né? Aproveita-se dela. E aí que eu falo, né? Às vezes sair da caixinha, né, não quer dizer que é algo bom, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado para se aquilo que a gente está criando não tá tão fora que só existe a gente naquele mundinho, né? Igual, o Cris quer falar, fala que você estava falando até fora, você falou alguma coisa sobre essa questão. Acredito que seja principalmente sobre a questão, presta atenção, não é quando se fala roteiro de culto, a gente pode ter a visão, claro, a gente vai ter a visão técnica da transmissão, você que é do departamento, e você vai ter a visão, com certeza, que Deus vai utilizar o preletor para trazer a palavra naquele determinado momento. Então, acredito que aproveitando a deixa, é mais fácil você também ter... conversa com o seu pastor, conversa com a liderança, porque eu acredito que o departamento de comunicação ele precisa estar atrelado para se entender um roteiro. Eu acredito que nessa parte técnica, quando se fala de roteiro de culto, começa exatamente isso. Tipo, a transmissão não é literalmente assim, a pessoa ligar a câmera, só depois que o pastor começar, boa noite, paz seja convosco. É você entender que o pastor também já sabe o que está acontecendo. Eu acredito que também faz parte desse momento os departamentos de comunicações no geral, conversar com seus pastores para que eles tenham também essa interação de saber que antes dos louvores vai existir talvez um teaser já com os anúncios ou não, com os avisos. Então, acredito que nessa visão técnica é nisso, numa questão de organização, de se conversar. Se perder, se tiver ruído de comunicação nesse departamento de comunicação com os pastores, com o líder de louvor ali, eu acredito que ainda não virou a chavinha. Essa igreja ainda precisa ter esse roteiro técnico para depois, claro, com toda certeza, Deus vai utilizar você que está ali na transmissão, pegando aquele melhor corte, aquele melhor ângulo, aquela câmera, aquele determinado momento. Mas eu acho, mano... Desculpa. Pode falar. Não sei falar, perdão. Não, eu ia falar que às vezes são nomenclaturas, né, que a igreja cria uma resistência, mas nada é que a liturgia do culto, né? É isso mesmo. Pode falar. Mas eu acho, agora eu vou dar a minha opinião, eu acho que, não é uma questão de importância agora, mas no sentido de o que é mais difícil. Eu acho que hoje o que está sendo mais difícil seja uma mensagem real do evangelho do que uma estrutura boa. Eu acho que hoje, de fato, a gente encontra tanta coisa na internet que, de fato, não transmite a mensagem real do evangelho em megas estruturas, entendeu? Então, a minha pergunta foi mais ou menos sobre isso. De fato, eu concordo que se forem casadas as duas coisas, se houver a possibilidade de fazer as duas coisas, ter uma mega estrutura e principalmente entendendo a linguagem, a hype do momento, tentando encaixar tudo isso, vai facilitar a adesão e o engajamento. Mas a mensagem ela não pode sofrer com alterações no sentido assim, a hype de hoje é isso, eu não vou mudar a minha mensagem. A mensagem do evangelho tem que ser sempre aí aquilo. vai muito do backstage da parte criativa, né? Sim. Então é a vida da igreja, a vida do pastor, a cultura daquela igreja. Porque se tiver tudo alinhado ali, a comunicação vai ser só resultado, vai ser consequência disso. Porque você pode implantar culturas, né? Mas a gente tem que entender também a tradição e a cultura da própria igreja, né? Sim. Isso é um ponto importante, mano. Também que você falou sobre essa questão da cultura da igreja. Sim. Eu posso emendar uma outra pergunta para eles? Vai fundo. Eu até falei para você. A
Até que ponto definir a persona da sua igreja é importante? Cara, é importante, eu acredito, da mesma igreja forma, local, sim, tá? Sim. Igual, o pastor, como toda visão parte do pastor. O pastor entender aquilo que Deus o chamou. Igual, a gente vê que tem pastores, não é fazendo distinção de pessoas, mas a gente entender que Deus tem um chamado para cada pastor, para cada igreja local. Da mesma forma que Deus ele tem um chamado, às vezes, para, vamos falar assim, para grande massa, para pessoas B, C, D, E, a gente também tem que entender que as pessoas da classe A, elas também têm que receber o evangelho. E não está errado nisso, sabe? A questão é a gente conseguir comunicar o evangelho para essas pessoas de uma maneira correta. Da mesma forma que aí vai do nível de consciência. Isso parte só é mais a questão humana da pessoa. Porque se você consegue... Tem pastores referentes no Brasil todo que você entende, a palavra é gostosa de ouvir porque ele fala de uma forma didática, uma forma fácil de entender. Mas tem pastores que você vê que eles estão posicionados em regiões que é necessário ele usar palavras arrojadas, ele trazer contextos do dia a dia, trazer inovações junto com a palavra do evangelho ali. Não complementar o evangelho, mas para entender a nossa realidade de hoje em dia. Igual, às vezes um pastor numa igreja no ABC Paulista, a maneira dele se comunicar, o modo, é diferente de um pastor, às vezes, do Alphaville. Entende? E a questão é, o pastor ele tem que entender aquilo que Deus chamou ele para pregar o evangelho. E porque a pessoa, o pastor, a igreja, entendendo a visão da igreja, daquele lugar, ele para o comparativo, a comparação, porque eu acho que o problema é a comparação. Às vezes o pastor, a igreja tem um chamado ali para alcançar a grande massa e está corretíssimo, mas olha um pastor ali que às vezes você vê a igreja dele só tem empresário, só tem a comunicação, o LED, o cara começa a igreja às vezes com 19 milhões para começar a igreja, e falou, cara, que pastor, que igreja começa com isso? Mas é entender, olha, essas são as pessoas que Deus me chamou para pregar o evangelho e eu vou ser fiel a isso. Como Paulo ele fala que cada um tem a sua área de atuação e ele não vai vamos falar, invadir a área da outra pessoa, porque eu entendo aquilo que Deus me chamou. São essas pessoas, eu vou ser fiel a isso. Então, eu imagino que seja muito relacionado a isso. Só para entender melhor, quando eu estou falando sobre persona, é sobre o nosso público da igreja, o público dali. Quando você diz o pastor, é porque você está querendo dizer que para comunicar com a persona correta, a visão tem que vir do pastor, no caso. Sim. Ele tem que entender primeiro qual é o público dele. Ele é a voz principal. Ele é a voz principal. Só para complementar. Sim, porque às vezes, igual, a nossa igreja tem uma mensagem do evangelho para todos. A gente não faz distinção para pessoas de classe B, C, A. Estamos pregando o evangelho para todos. Então, nós como mídia, a gente tem que entender essa linguagem. Eu tenho que alcançar tanto o jovem como o adulto. Então, a gente pode criar uma linha narrativa principal vamos falar, da conta do Instagram da igreja principal, uma comunicação visual, textual, de vídeos, geral, para todas as gerações. Mas eu tenho uma linguagem aqui no Instagram dos jovens, que eu posso ter outra linguagem, outra temática, eu pegar trends, pegar músicas, vídeos dessa maneira, porque eu sei que neste lugar eu estou comunicando para esse tipo. E para a igreja eu tenho que comunicar para todos. Porque é igual antigamente, parede preta. Os senhorinhos e as senhoras iriam embora. Mas o que acontece? Foi trazendo essa adaptação, foi trazendo igual, o pastor não pintou logo de preto, pintou de cinza tubarão. Estrategicamente, olha, tem cimento queimado. Aí foi indo, aí agora a igreja está com a parede preta ali. Por quê? Porque isso vai trazendo uma noção de... Tira o estranhamento da pessoa, sabe? Ela fala, putz, estou em casa. E trazendo isso para a equipe de mídia, né, é até um cuidado que a gente deve ter como a gente se posiciona ou posiciona a igreja perante aos internautas, é que às vezes a gente tem que entender, como você disse, o perfil do pastor. Então, às vezes, o pastor ele é mais sério, né, mais contido, e a gente quer lançar meme do pastor porque a gente acha que isso vai, né, isso vai comunicar, que isso vai resolver isso, engajamento. E daí a pessoa vai esperando um outro pastor lá e isso acaba chocando. Gera uma né? objeção, né? Da realidade ali. Como é que é lá pra você lá? Perdão, mano, te encortei. Não, pode ir? Não, imagina. Inclusive, né, a minha pastora Wanda Lúcia, região 549, acredito que ela com certeza está assistindo, todo o pessoal da nossa igreja, os irmãos estão acompanhando. A questão é a seguinte, sobre quando se fala persona, para a definição da palavra, a gente coloca como
qual seria talvez uma característica em comum em todos os irmãos ali? Porque acredito, eu não sou pastor, mas às vezes nós fazemos alguns teatros, alguma coisa. Quando você sobe num púlpito e você olha ali aquela multidão olhando para você, acredito que o pastor, quando a gente fala, a gente está colocando o nome pastor, porque acredito que ele seja essa pessoa, o comunicador ali. Então, muito da identidade dele particular, junto com o Espírito Santo ajudando ele ali a conduzir a palavra para trazer aquele momento para aqueles públicos. Acredito que ele vai ver pessoas que estão dormindo, pessoas que estão acordadas, pessoas que estão... criança correndo, pessoas prestando atenção, pessoas com papel na mão. Então você imagina só o que passa talvez na cabeça do pastor quando às vezes ele não tem o foco ali, quando ele ainda tá, sabe, esquentando. Tem pastor que esquenta, já viu? Igual carro velho. Ele vai indo, daqui a pouco ele fala, nossa, esse pastor engrenou. Então, quando a gente fala exatamente assim, acredito que a persona principal é quando a igreja consegue entender exatamente essa questão dos tempos atuais, onde existem pessoas que seja do TDAH da vida, até as pessoas que realmente teriam o hiperfoco da vida. Nós acreditamos que se você tem uma igreja, com certeza, as portas abertas, venha como você está, mas não vai permanecer na maneira que Jesus vai tocar o seu coração. Isso vai mudar essa vida conforme você veio do mundo. Então, eu acredito que nessa visão, quando se fala de criatividade, acho que para os pastores que estão assistindo, né, acho que eles entenderam a mensagem, onde a gente fala que a gente entende o lado deles, onde, do mesmo jeito que a gente também, ele vai entender o nosso, e fica muito interessante. E é muita questão essa conversa de linguagem, sabe? Até uma coisa engraçada que acontece aí, até eu e meu pai, acontece que meu irmão, ele veio meio com um juiz, assim, ajudando a gente a se entender, né? Eu acho que o Alexandre também entende como que é a questão de estar junto com o pai. Igual, o meu irmão me falou assim, Xande, é só questão de linguagem, de comunicação. Aquilo que vocês chamam de tema hoje em dia, nossos pais chamam de campanha. Qual que é a diferença? Vamos ter 6 sexta-feiras. Campanha das 6 sexta-feiras. Atualmente são o tema da pregação, 6 sexta-feiras no tema uma série, né? Uma série. Nós chamamos de série, Então, parte 1, parte 2. Aí, tipo assim, se a gente tira as nomenclaturas, no cru ali é a mesma coisa, sabe? A essência. A essência é a mesma, mas a maneira, a comunicação, ela altera, sabe? O modo de se comunicar, ela altera. E quem trabalha ali na igreja do pai e é pastor, acaba sofrendo um pouco mais nessa questão. A gente, não, de forma nenhuma, quer descartar aquilo que a história que foi construída, né? O legado todo ali. Mas a gente quer que ele entenda que a pegada agora é outra, que precisa mudar, mas não necessariamente assim. Eu confesso, pai, te amo, viu? Eu também te amo, meu pai. Eu sei que isso é difícil às vezes aí, mas é para ajudar. Nossa intenção sempre vai ser essa. Isso. Já que nós estamos falando sobre ajuda e sobre entendimento, queria falar sobre, desafios. A área de comunicação da igreja, a criatividade da igreja. Sem falar de voluntários, porque é unânime. Qual a dificuldade da igreja? Voluntário. Então eu vou arriscar aqui. De fato, esse é um dos pontos. Inclusive, investimento. fala você sobre os voluntários que nós vamos ter agora na Criativa. Na quinta-feira, né? Quinta ou quarta-feira nós vamos ter sobre voluntariado, né? Exatamente. No Creative Week. Nós falaremos sobre isso. Mas fala pra gente aí. Vamos começar com você, então. Quais dificuldades que vocês encontram na sua igreja local, lá nessa questão de comunicação no geral? Sim. Só antes, o pessoal já deve estar comentando que fora do voluntariado, vai falar que é verbas, investimentos. Mas a gente vamos partir do ponto, né, de estratégias mesmo. Sim. Né? Aí acredito que volta exatamente nessa questão das missões e valores que o pastor acaba transmitindo para o líder da comunicação ali de local, para que ele também capacite as pessoas da membresia desse grupo, para que ele entenda que ele está ali, talvez, eu tenho certeza, você que estiver com um iPhone último de geração, ou você que estiver com um Pocket da primeira geração, você está entregando de todo o seu coração, entendendo o seu real propósito, que você está ali para fazer aquilo que nós falamos um pouco antes, sobre documentar algo que você pode ter certeza que vai ficar perpétuo conforme a internet existir. Você acreditando nisso, conseguir transpassar isso, acredito que seja foto, seja o vídeo que você vier a fazer, acho que uma das principais dificuldades nesse começo, acredito que seja isso, não falando de voluntariados, mas já falando, que exatamente de cima para baixo, se a gente for colocar, começa sobre essa importância, mostrar muito sobre a importância, porque não tem essa de você falar, a minha igreja tem baixa estrutura, questão de financeiro para comprar câmeras profissionais. Será que seria fácil comprar um telão de LED? Será que seria fácil comprar uma câmera de última geração? Será que não vai existir talvez um período de familiaridade com essas ferramentas? Você sabe usar? Então, às vezes, não é a solução só, sabe? O pastor fala assim, o pastor, não porque ele não queira, assim, você chegar na sua sala de comunicação, no seu cantinho de comunicação e ter câmeras profissionais, tripés maravilhosos. Acredito que o propósito, acima de tudo,
é a pessoa entender de todo o coração dela o que ela se propôs a fazer. Como nós falamos um pouco antes, você, quando pensa que o departamento de comunicação são os catados, assim, você não canta bem, bora, você não... Sabe? Chegou na igreja, vai pra comunicação. Vai pra comunicação, não prega, sabe? Não canta e não prega, toca. não canta e não toca. Vai pra mídia. Eu acredito que não é isso. Hoje, você tendo essa visão, então, de cima para baixo, vamos colocar responsabilidade nos seus líderes de comunicação, de mostrar que essa é a importância, no meu ver. Sim, igual eu acredito que a gente não pode esquecer que antes de ser a sua parte de comunicação, a gente é a igreja ali. Exatamente. Entende? E algo que a gente sempre bate muito firme lá na nossa igreja, com todos os voluntários, o pessoal do louvor, o pessoal da mídia, é aquilo que você faz é só consequência do real motivo que eu me importo com você. É como você tá. Sabe, como pastor, como liderança, a gente está ali interessado como a pessoa está, como está o devocional dela com Deus, como está a vida dela com Deus, as batalhas, as carências, porque o que ela faz é resultado, é consequência, porque eu acredito muito que a consequência de um verdadeiro cristão é servir, porque a gente vê que o exemplo de Jesus, ele serviu a todos, sabe, em inúmeras passagens Jesus fala isso, e um verdadeiro cristão, ele percebe, eu já sou completo em Cristo. E como Cristo, Deus me chamou para servir o próximo. Isso é consequência. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica tanto na ânsia de precisar, e eu sempre falo com o pessoal de lá, a gente não necessita de nada, porque a igreja não é necessitada. A igreja, Deus supre todas as necessidades. Igual, é preciso ter pessoas? É preciso, mas a gente não tem necessidade, porque Deus, ela supre. No tempo certo, as pessoas vão chegar. Lógico que eu queria botar todo mundo na mídia, no mundo do louvor, mas o que acontece? Eu estou mais interessado na pessoa do que naquilo que ela pode oferecer pra gente. Igual, teve um caso que a gente teve, no caso da música, um dos melhores guitarristas da nossa cidade começou a frequentar a nossa igreja e ele ficou 6 meses, 8 meses, só assistindo culto. E sempre conversando com o nosso líder de louvor, e a gente precisando de músico. Falei, não, cara, vamos ver, porque se ele está aqui, ele tem que ir porque ele quer servir a Deus, ele quer andar junto com a gente como uma comunidade, a gente não quer ele só pelo dom dele, a gente não quer por aquilo que ele pode oferecer. E eu acredito que todas as igrejas têm esse paradigma. Chegam pessoas talentosas, pessoas que querem servir, mas eu acho que chega nessa hora da gente colocar o que é prioridade. É só fazer uma mídia, é só fazer uma live, mesmo que isso que a gente precisa. Não, cara, a gente está ali... a pessoa, ela fixar, criar raízes, ela crescer, ela entender quem ela é em Deus, porque quando ela entende, ela começa a servir. Ela entende o propósito, ela entende aquilo. Igual o pessoal da nossa mídia, a gente fala, pessoal, a gente está muito melhor do que 2, 3 anos atrás, porque 2, 3 anos atrás era só eu, agora a gente já tem uma equipe. E aguenta as pontas, pode estar difícil? Tá, mas para o lugar onde Deus vai nos levar, as coisas vão acontecer. Como você sabe? É fé. Eu sei que vai acontecer porque Deus tem falado e vai acontecer. Porque um dia Ele fez, Ele está fazendo, Ele vai fazer. E eu estou preocupado com aquilo, como você está. Você está bem, como está a sua vida com Deus, as suas carências. Porque se eu supro isso, a pessoa não se sente usada. Ela não se sente, tô no louvor, igual infelizmente a gente vê às vezes acontecendo. O cara chegou na igreja, ele sabe fazer alguma coisa, pega e já coloca em cima do altar, pega e já coloca na mídia. Que eu vejo que é o mesmo ponto, porque ela está servindo para comunicar o evangelho para outras pessoas. É da mesma forma o comunicador que está ali na frente, o músico que está ali na frente. Então, não, vamos ver como essa pessoa está. Às vezes o evangelho não comunicou nem com ela. Com ela está contribuindo para Exatamente. outras pessoas. E se você está esperando, essa é a questão, né? Se você não conseguir transparecer para que eles entendam que só vou servir de verdade quando eu tiver a melhor câmera, só vou servir de verdade quando eu tiver o melhor tripé, quando tiver o melhor celular, a internet for um pouco mais rápida. Será que é isso mesmo? Sim. Então, é aquela questão de analítica, da visão de ver que a pessoa precisa amadurecer espiritualmente, de que ela talvez não seja o momento realmente de você integrar, de você falar, nossa, eu conheci um fotógrafo profissional, ele entrou na igreja, então ele já vai para a mídia. Não, calma. É esse estudo. Acho que essa maturação é perfeita realmente. Sim, isso existe, o conhecimento de causa na nossa igreja sempre tem exatamente esse caso, batismo, espera, assiste, ora, jejua e você conversa com o líder, com a liderança, os pastores. Porque eu acredito que a gente entender que a gente diferencia a necessidade, eu sempre bato nessa tecla, a igreja não necessita de nada, Deus sempre supre. Deus, ele sempre faz um milagre. Às vezes o caixa está negativo, Deus vem, rompe, traz, a gente consegue cumprir todos os nossos compromissos. Está precisando de músico, do nada acontece, Deus traz, a pessoa que estava doente melhora e partir. A gente não pode partir desse princípio, porque em Deus a gente já é completo.
Nas regiões celestiais nós já temos tudo. Então a gente entender isso. Eu preciso, mas não estou necessitado. Porque no tempo certo as coisas vão acontecer. E partindo desse lado de pessoas, né? A gente está falando de ter a pessoa preparada espiritualmente, ministerialmente. Só que daí eu vejo que a gente tem um ponto aí, né? Até que ponto a pessoa pode participar da mídia, passando por esses pontos, qualquer pessoa que tem o desejo, ou você acha que a pessoa tem que ter ali um conhecimento prévio? Como você vê isso para participar da mídia? Cara, eu acredito que dependendo da área, sabe? Igual um exemplo, eu vi numa igreja que eu fui fazer um treinamento, não era nem questão de mídia, mas o líder de jovens falando ali, tipo assim, todo mundo fica com receoso de dar uma câmera de 10 mil na mão do menino. Por que você fica com receoso? Porque você não ensina ele, sabe? Independente, lógico que eu não vou dar uma pessoa que não tem aptidão nenhuma em Photoshop, em Canva, fazer a arte às vezes não sabe pagar nem escrever. Uma assinatura anual lá. Faz aí. Não, eu vou ensinar um mínimo. Porque às vezes do que o pastor ele precisa é alguém que abre o link no YouTube, linka com o OBS, vê se a câmera tá ligada, vê se tá tudo certinho o áudio e dá play ali. Sim. E nesse mínimo de necessidade eu acredito que dá para colocar, independente da idade, desde que é ensinado, sabe? Sim. E a questão do voluntariado, a gente vê que é muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Conseguir voluntários para esse operacional, né, vamos dizer assim, durante o culto, e às vezes é difícil encontrar pessoas que estão realmente ali se entregando de fato para o ministério, para buscar um conhecimento que seja no Canva, no Photoshop ou no CapCut, a pessoa querer dar o tempo dela não só na 1 hora ali de culto, 1h30, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer algo no momento do culto. Sim. Mas ela não quer de fato fazer parte de durante a semana fazer um corte da mensagem do pastor. É que tem muita gente que foge, desculpa te interromper, Sim. mas complementando o que você está falando, o que a gente vê em muitos lugares são voluntários querendo servir durante o culto, justamente para não estar ali absorvendo aquilo que está sendo passado durante o culto. Então, assim, eles querem estar envolvidos em qualquer área, menos sentar e ouvir aquilo que está sendo falado. Então, eu entendo que o que o Ale estava falando, muito importante para complementar, porque se o cara entende que o papel dele é servir, porque o nosso mestre nos ensinou que é isso que nós temos que fazer, e também entender, porque eu acho que esse, de fato, é uma grande questão, e complemento o que você está falando, que nós precisamos entender, que trabalhamos com comunicação, nós precisamos entender que nós comunicamos sobre algo, que algo é esse? A mensagem do reino. Então, se entendemos que devemos servir, porque o nosso mestre serviu, nós entendemos também que o nosso papel não é só uma foto bonita, não é só um corte legal, mas sim que nós estamos cuidando para que o evangelho se propague e alcance mais pessoas, aí esse servir durante a semana vai vir naturalmente para a cara falar assim, poxa, eu preciso fazer, porque de fato eu estou contribuindo para a implementação do reino nesse tempo. Eu estou contribuindo para o reino alcançar, para a mensagem do evangelho alcançar mais pessoas. Então aí eu acho que acaba sendo mais ou menos isso que você está falando, né? Sim, e é isso que eu falo. A questão do angariar, treinar voluntários, ela não parte só do operacional técnico, ali no culto, não. né? Sim. Você tem que ter toda essa preparação com ele, né? Para que haja esse alinhamento de visão do ministério, com o alinhamento da visão com o pastor e o ministério, né? Porque às vezes a gente essa é uma grande dificuldade que eu vejo em muitas mídias, que às vezes a gente vai em algumas igrejas, a mídia tá afobada querendo fazer coisas, fazer vídeos e memes e não sei o quê, e às vezes a linha de pensamento do pastor ela diverge disso, e daí a mídia, antes de tudo, ela tem que aprender a se comunicar com o seu pastor, né? Com o seu identidade visual deles, né? Então, aí que tá. Como fazer o ministério de mídia se conectar com o pastor, se conectar com a igreja, membros e novos membros, né? Porque a gente está falando bastante de WhatsApp, mas a gente está partindo do ponto que ele já é membro, né? Para a gente conseguir o WhatsApp dele, exato, né? E quem não é membro? E como alcançar? A gente vê que hoje tem as mídias sociais, e até eu queria trazer um ponto prático para a gente falar da questão das mídias sociais, né? Porque no Instagram a gente tem ali um feed,
a gente tem ali o Stories, a gente tem o Reels, e às vezes a gente se preocupa muito com um feed bonito, né? Ou tem gente que não está nem aí para isso e se preocupa com a entrega do conteúdo. Então, como que uma igreja pode se portar nas mídias sociais e como alcançar pessoas, não só através do WhatsApp que a gente já falou, sim, mas através de novos membros, que acho que daí já é esse mar aberto das redes sociais, né? Olha, eu acredito que a internet das coisas, se a gente for falar assim, até o tráfego pago está presente nas igrejas hoje em dia, por que não? Sim. Às vezes a gente fala do básico, que R$7 converte 2.000 impressões, por que não no seu bairro, na sua região, na sua cidade, onde você está assistindo? Porque hoje a questão é, para quem já conhece, tem conhecimento de causa, sabe que WhatsApp, Instagram, Facebook, mesma empresa. Então, quando se fala principalmente de buscar novas almas para Cristo, pode ter certeza, se você souber utilizar dessas ferramentas, ou se você assim não souber, o que acontece muito mais é essa aproximação da pessoa influente da igreja, assim podemos dizer um pastor, ou a diretoria da igreja, o CDL, assim por diante, de estar aberta a ouvir também o departamento de comunicação. Então vamos advogar a causa aqui para o nosso departamento. E precisa, mais do que nunca, conversar, dialogar, o que você pretende, como você acha que deve ser feito, para você transformar aquilo num funil, num filtro e trazer isso para a identidade. Até porque a gente volta naquela parte que eu e o Ale estavam conversando, mas não é só filho de pastor que sofre com essa questão de mudança de conceito por conta da mudança de geração. O departamento de comunicação é o que mais acaba sofrendo com isso, né? Às vezes não tem um filho de pastor no departamento de comunicação, então acaba para fazer aquela... Não, pai, poxa, a gente olha precisa aqui, dar uma mexida ali, ó, galera. Não, pode postar, pode postar, qualquer coisa eu resolvo. Então, assim, eu acho muito importante, acho que é uma via de mão dupla, de fato. O pastor tem que vir com a visão dele, porém, ele precisa ser ponderado, porque às vezes a visão dele, de fato, não é uma visão que vai comunicar no dia de hoje. A gente tem bastante, como o Ale estava falando, pastores 60 mais, 70 mais ali, que acabam não entendendo tanto, não são todos, obviamente, a pegada dos dias de hoje, como comunicar nos dias de hoje. Então, eu acho muito importante o contraponto da equipe de comunicação de forma muito respeitosa, sim, porque, de fato, a voz que dá o comando é a do pastor, então, de forma respeitosa, ele, poxa, pastor, mas e dessa forma, o que o senhor acha de a gente pegar? Olha, tá dando certo. Você sabia que existe referência, isso? Referência, olha que legal que eles fazem aqui. Eu acho muito importante esse contraponto da equipe de comunicação. Isso, porque às vezes não é só falar, você precisa realmente defender uma tese. Traga uma tese, fala, pastor, nos tempos, na contemporaneidade da coisa, é mostrar assim que está acontecendo, né? tal. Porque quando não tem proximidade, quando não é filho de pastor, acredito que essa abertura o pastor ele vai te dar. Então, marquem reuniões, façam agendas e converse, transpareça isso. Não deixa para chegar, talvez, em determinado momento no dia e falar assim, eu vi isso aqui ontem, vou fazer hoje aqui, do nada. Chegar com o celular na face do pastor e falar, fala aí, pastor. Que isso? Não sei. E eu acho que, assim, uma das melhores formas, né, de fazer o seu pastor tender a investir, né, pensar nessa questão do investimento de equipe quanto de equipamentos, é mostrar que com o pouco que você tem, você consegue entregar algo, exatamente, né? Não é tipo assim, o dia que eu tiver algo top, algo aí eu vou entregar. A gente não está conseguindo porque a gente não tem, mas começa fazendo com o que você tem para mostrar para ele que, olha, com isso nós conseguimos chegar a excelência, né? Agora, a excelência em tudo que você faz, da forma com aquilo que você tem. E é isso uma coisa, né, que a gente, lá em Limeira, que é a igreja que eu participo, né, que eu sou líder de mídia lá, é uma das coisas que o nosso pastor mais faz, né? Ele vê a gente se empenhando em algumas coisas e ele pergunta assim, o que precisa para de fato acontecer isso? A gente chora as pitangas, né, mano? Nem sempre se é concedido, porque a gente está falando de tudo que é na mídia é um investimento muito alto, né? Poucas coisas a gente consegue com um baixo custo. Mas aos poucos... O mais barato é o voluntário. Olha lá ainda. Até porque vocês, quanto maior é o nível técnico ali, cada vez mais o mercado fica mais caro, porque você já elevou o nível. Então, tudo aquilo que você for comprar ou adquirir para complementar... Manutenção. A manutenção. Então, assim, investimento em treinamento, como capacitação, eu acho que, de fato... quando você eleva o nível, tudo acaba ficando um pouquinho mais caro. E igual ele falou em questão do tráfego pago, eu queria dar um exemplo da igreja nos Estados Unidos, que é a Life Church, que ela é referência na parte de comunicação e dentro das redes sociais, a tal ponto que o aplicativo Bíblia foi eles que desenvolveram e criaram.
E eu estava vendo um estudo que eles disponibilizaram, eles falaram que, se não me engano, atualmente, entre 40% a 60%, eu não lembro certinho, dos novos membros foram membros que chegaram por meio do Google Ads. E eles posicionaram a igreja como uma das primeiras respostas, como vontade de matar, suicídio, como tirar a minha vida. Dentro da região deles, eles se posicionaram com respostas para esses tipos de pesquisa, e as pessoas clicam no primeiro link, eles chegaram e começaram a frequentar a igreja. Hoje, atualmente, 40% a 60% da igreja veio por causa disso, de um bom posicionamento de tráfego pago. E a gente não está falando de investimento muito alto, sabe? Sim. Ô, Alexandre, a gente está falando de tráfego pago, uma naturalidade, né? Mas o que é tráfego pago para aquela pessoa que nunca ouviu falar disso, né? Porque às vezes, né? A gente sabe o que você está falando, mas é melhor a gente esclarecer. Igual, o tráfego pago é a maneira que o Google e o Facebook ele ganham dinheiro. São ferramentas que a gente tem dentro das plataformas, onde você pega um dinheiro, um budget, investe dentro da plataforma e você fala assim, olha, vamos falar numa igreja local. Eu quero que essa imagem, esse vídeo venha alcançar pessoas de Lençóis Paulista, dessa faixa etária, com essas características. Eu consigo filtrar elas e colocar um valor de investimento. E conforme o valor de investimento, o tempo também. Eu tenho R$100 para investir, eu quero nesse mês R$500. A gente consegue determinar e ser mais incisivo. Dentro das redes orgânicas do Instagram, a gente não consegue metrificar e sermos assertivos, fora da maneira de comunicação, da linguagem, mas com o tráfego pago a gente pode ser bem assertivo. Então, tipo assim, vai ter um evento de homens de negócio, então eu consigo colocar um dinheiro dentro dessas plataformas, posicionar, eu quero homens e mulheres nessa faixa etária, com esses tipos de características, com a renda média desse tanto, falando sobre esse evento de empreendedorismo que a gente vai ter. Então a gente consegue ser bem assertivo. Galera, é o seguinte, nós estamos caminhando aí para o encerramento, mas antes eu queria falar uma coisa, Matheus. Às vezes a gente fica reclamando tanto, mas eu não sei fazer, não sei como fazer, não sei onde buscar informações. Então, para você que ainda não sabe, nós estamos aqui para falar. Nós temos o Quadrangular Creative. Uau! Olha que sensacional. É uma ferramenta da Quadrangular Creative, que ele está aqui para te ajudar, para nos ajudar enquanto igreja, com ações, treinamentos, inclusive o curso de Photoshop que está sendo ministrado já faz 6. Essa é a 6ª semana? Essa é a 8ª. É a 8ª. A semana passada acabou, né? Na terça-feira acabou, na 8ª semana. Foram 8 semanas de... Foram 9. 9 semanas de curso de workshop, de curso de Photoshop. E nós traremos muitos outros cursos, e o Quadrangular Criativo ele está aqui exatamente para tentar suprir aí a sua necessidade. Então, levar ferramentas para vocês. Nós traremos tutoriais, nós traremos mais informações, ferramentas que nós falaremos para vocês. Essa semana está sendo uma semana sensacional, onde todos os dias nós estaremos aí com 2 ou 3 especialistas debatendo e levando informações e enriquecendo as comunicações das igrejas, né, mano? É extremamente importante esse Quadrangular Criativo, né? A ideia do Quadrangular Criativo é levar a instrução tanto técnica, né, quanto ministerial, né, questão de voluntariado, e também essa questão de a capacitação, prática, né? Tanto prática quanto teórica, porque a gente precisa ter um equilíbrio disso, né? Às vezes a gente entende muito da prática e pouco da teórica, ou muito da teórica e pouco da prática. E então na igreja a gente precisa estar preparado, né? Então participe hoje à noite às 10 horas da noite. Ficou redundante, né? Hoje à noite às 10 horas da noite, às 22 horas. Às 22 horas. Branding e posicionamento. YouTube Quadrangular Oficial, Branding e Posicionamento. E agora a gente já pode falar, né? Pode. Quem que vai ser o convidado de Branding e Posicionamento? Puxa vida, quem que vai ser o convidado de Branding e Posicionamento? Corta pra ele. Um dos convidados, um dos especialistas dessa noite, né? O nosso querido amigo Alexandre Samuel. Que já deu uma deixa hoje, né? Pois de manhã ele veio aqui introduzindo um monte de coisa, e à noite ele vai vir com mais pontual já na parte de... focado, né? Focado em branding e posicionamento. E como a gente está falando sobre essa questão de tão importante, a parte da mensagem, a parte da palavra, aquilo que nós comunicamos, ontem nós tivemos uma palavra, uma mensagem muito boa que a pastora deixou, né? Então é muito importante a gente não se esquecer desses momentos.
onde a mensagem precisa ser pregada, e é sobre isso que nós estamos falando. Não tem tanta relevância ter uma mega blaster estrutura se a mensagem não estiver sendo passada através dela. Né, é isso gente? aí. Então, a primeira semana de criatividade que nós estamos fazendo é só o começo de muita coisa que vem por aí. Inclusive, nós estamos programando e planejando, não vou falar data, não vou me comprometer com isso, mas uma imersão, um Creative Day, um dia inteiro com workshop presencial, né? Presencial. Galera do Brasil inteiro. Aí vai ser top, hein? Aí vai ser pesado. Então essa semana ela é só um gostinho daquilo que nós traremos nesse dia, nessa imersão de um dia inteiro sobre a área de criatividade. Queria agradecer os nossos amigos e convidados aqui. O Christian, poxa, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Agradeço a oportunidade, muito, muito, muito bom. Acho que a criatividade, né? Eu vou jogar uma pergunta depois isso pode gerar um conteúdo bem legal para vocês aí, que é a retórica, né? Vai perguntar para eles de onde vem a inspiração da criatividade deles. Aí depois eles fazem um conteúdo bem legal. Fica a dica pros dois aí, tá? Porque realmente a inspiração da criatividade, de onde vem, né? De onde realmente, onde Deus te falou, eis-me aqui para vocês, falou, Deus, eis-me aqui. Para que você fale minha criatividade, de onde vem, como surge. A gente conversa bastante sobre essa questão do propósito de estarmos em algum lugar comunicando, né, Matheus? E eu posso responder essa pergunta bem rapidinho. Eu peço igual Salomão, né? Eu falo, Salomão pediu sabedoria para Deus, e uma das coisas que eu mais peço para Deus é criatividade. Porque é uma área que eu gosto muito, é minha oração de todas as noites. Deus, me dá a criatividade para exercer para o teu reino. Então, é isso, né? Posso fazer indicar um livro falando sobre criatividade? É A Alma Artesã, de Aaron McNeil. Não sei se vocês já leram. Sim. É muito bom para que quando a gente fala sobre criatividade, como inovar, ele fala questão de dificuldade, de limitações, que isso nos potencializa para nós nos tornarmos criativos. Então, fica Filhos de um Deus criativo, né? Claro. O Ale, já aproveita aí, já se despede, manda um abraço, um beijo para quem você quiser aí. E depois o Cris também manda um abraço, um beijo para quem. E nós nos veremos daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Não dá nem tempo de descansar, então. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra fazer parte disso, daquilo que estamos construindo como igreja, como forma criativa da nossa igreja quadrangular. Novamente, vai ser uma honra estar à noite junto com vocês, falando sobre brand e posicionamento. Queria agradecer ao meu pai, que está aqui comigo. Pai, eu te amo. Oi, meu bispo. Igual você falou da sua região, eu tenho certeza que o meu bispo está assistindo aí gente aqui. Tenho certeza. E queria agradecer essa oportunidade. Quem tiver interessado pode estar me seguindo lá no Instagram. É eu.alexandresamuel. Vai ser muito bom. A gente tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para estar ajudando vocês. Boa. Exato. Eu também agradecer novamente, né, a oportunidade, porque até para parabenizar vocês, porque acredito que por meio desta questão da criatividade, mostrar como fazer, vai atrair muito mais membresia para os grupos de comunicações das igrejas. Com toda certeza, acredito que isso pode ser uma objeção muito grande para pessoas que estão ali. Estou na igreja e o que eu faço? Mas eu vejo aquele pessoal suado, correndo com uma câmera, dando cambalhota, agachando. O que está acontecendo? Será que eu tenho vergonha? Só por ter vergonha, será que isso já me elimina a possibilidade? Não. Existem vários departamentos, você ouviu hoje aqui, que tem departamentos que ficam atrás das paredes, pessoas que estarão segurando um cabo atrás de uma câmera, segurando a câmera, tirando foto, segurando celulares e também redigindo textos, né? Hoje em dia tem a galera da redação, muito bem. Então, agradecer a oportunidade que vocês me deram hoje, mas também parabenizar vocês, porque realmente a iniciativa de vocês vai trazer muito, muito mais edificação para os grupos de comunicação, vai trazer muito mais pessoas para que elas consigam municiar realmente o reino de Deus de pessoas capacitadas para servir com todo fervor, né, no coração. A mídia é mais que essa galera de preto andando pela igreja. Tênis branco. Esse povo dando cambalhota. E também agradecer quem conhece minha história, sabe como estou sentado nessa mesa com pessoas maravilhosas. Agradecer a oportunidade, agradecer a minha pastora Wanda, reverenda pastora Wanda Lúcia, região 549 novamente. Nosso arroba é @quadrangularmorato. Você pode dar uma olhadinha lá, tem muito. Nós temos departamentos maravilhosos, subdepartamentos. Graças a Deus, somos uma equipe de 40 pessoas. Uma igreja bacana. Então, nós temos pessoas que fazem a criação da arte, então temos pessoas segmentadas só de projeção, só transmissão. Então,
É um grupo muito bacana e, inclusive, na região 549 ali, a gestão de toda a região ali é feita pela nossa igreja. Então, a gente vai, com inspiração de vocês, muito obrigado novamente, com inspiração de vocês, a gente vai replicar um pouquinho lá também, para tentar fazer uma coisinha, um simpósio ali, um ensino aqui. Então, agradeço mesmo a inspiração que vocês nos deram. E respondendo a sua pergunta de forma rápida também, quando eu oro para Deus acerca daquilo que eu quero também, eu peço para que Ele me coloque em lugares onde eu possa ajudar pessoas. Então, a gente conversa muito sobre a questão do propósito, de onde estamos e onde estivermos, realmente fazer algo que possa sempre estar ajudando as pessoas na propagação do Evangelho. Creio que essa seja uma missão que está nas nossas mãos nos dias de hoje. Sou grato a Deus pela oportunidade, grato por toda a nossa liderança que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui, né? No Passeio Convosco, pastor Mário, pastor Bianca, nosso secretário de comunicação, pastor Carlos César, e o nosso coordenador e amigo Leandro. Porque de fato, se eles não acreditassem no projeto que nós estamos implementando aqui, de nada teria valor e não funcionaria como está funcionando. Então, é isso. Tem muita liberdade, né? Muita liberdade para criar, graças a Deus. Inclusive, nós temos muitas outras novidades, mas nós não vamos falar agora, porque senão a gente não vai encerrar o podcast hoje. Galera, Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Galera, Deus abençoe muito a vida de vocês que nos acompanharam até agora. Mateus, mande seu beijo para a Adriana e para o seu filho. Poxa, meu filho. Sem chorar. Um beijo pro Benjamin, meu filho amado, né? Filho da minha mão direita. E a Adriana, minha esposa, mãe do Benjamin. E, Alexandre, só pra gente encerrar, você que entrou no YouTube e não sabe o que é esse quadrangular criativo, Verdade. Vai lá no Instagram e pesquisa Quadrangular Creative com E, CREATIVE. Vai ter muita coisa top lá. Inclusive, a gente tá fazendo collabs com muitas igrejas, né? E tá sendo bem legal. E essa questão do collab é legal porque a gente também aprende com os vídeos, gera criatividade, né, gente? A intenção de fazer esses collabs é para que vocês tenham ideias para fazer nas igrejas de vocês. É isso aí. As hypes do momento. O link do Criativo vai estar na legenda, não vai estar? Vai estar na legenda. É isso aí. Fechou, gente? Galera, Deus abençoe muito. Até a próxima terça-feira e que Deus abençoe poderosamente. Até hoje à noite, todos né? vocês. Até hoje à noite. Já esqueceu de mim, já. Eu tô falando do podcast. Até hoje à noite e até a terça-feira da semana que vem. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Galera da comunicação, força aí. Vocês estão fazendo a diferença onde vocês estão, independente de com o que. O importante é servir. Deus abençoe, tamo junto. Amém, Deus abençoe. Passeia convosco. Passa de convosco. Passeia convosco.